de volta com o seu programa. A gente está falando sobre drogas nessa semana, um assunto sério, um assunto alarmante e um assunto que a gente gostaria que você aproveitasse a presença do nosso programa, falando sobre esse assunto, convidasse amigos, convidasse pessoas para assistir o programa junto com você que já conhece aqui a programação da Novo Tempo, e também que você divulgasse para que as pessoas tivessem contato com esse conteúdo extremamente importante que a gente está tratando durante toda essa semana. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, o álcool, ele mata 320 mil jovens todos os anos. E ele está entre as principais causas de adoecimento e morte aqui no Brasil. A Universidade Federal de São Paulo fez um estudo e constatou que mais de 60 tipos de doenças estão ligadas ao consumo de bebidas alcoólicas. Então, assim, 60 tipos diferentes de doenças estão ligados ao consumo de bebidas alcoólicas. Vamos concentrar aqui um pouquinho na bebida agora, porque eu acho que ela tem uma questão extremamente interessante e extremamente triste ao mesmo tempo, que é a seguinte: a gente fala com um público que na maioria das vezes tem uma religião, na maioria das vezes acredita em Deus. Essas pessoas muitas vezes estão protegidas do uso de algumas substâncias mais pesadas, de drogas, e estão inclusive mais livres do uso do cigarro. Mas a gente sabe que muitos cristãos, eles vão à igreja durante a manhã e à noite estão fazendo uso de bebidas alcoólicas. E o álcool é muito sério por vários motivos. E essas mortes que você relatou não são só mortes físicas, são mortes também de acidente de carros. Quantas pessoas já morreram de acidente de carros porque a pessoa que estava dirigindo estava, com álcool? A pessoa do outro carro estava alcoolizada. Então, é um ciclo muito negativo. Vamos pensar um pouquinho sobre a parte negativa do álcool. Se você corta uma parte do seu corpo e cai álcool, dói? Bastante. Por que quando você bebe não dói? Os nossos órgãos internos, eles não têm as terminações nervosas da dor. Mas aonde o álcool vai passando, ele vai afetando negativamente da mesma forma que afeta o corte. E as pessoas não se dão conta disso. Ele é altamente tóxico. E às vezes as pessoas falam, mas eu bebo um pouquinho e tal. A gente volta para a questão, é muito fácil você ir de pouquinho para muito se acontece algum estressor na sua vida, se você está com problemas de relacionamento, se você está desanimado, várias coisas podem... O modelo que diz por que as pessoas ficam viciadas se chama o que eu acredito, é biológico, psicológico, social, espiritual. Esses 4 fatores, eles vão determinar se a pessoa vai se tornar dependente ou não. Então, é psicológico, como que está meu estado mental? Biológico, tenho tendências genéticas, existe tendência genética para desenvolver dependência. Você não sabe até você provar e começar a usar. Social, o meio que eu tô, é aceitável, eu tenho a pressão do grupo. E espiritual, que a gente abordou de forma maravilhosa. E aí o que acontece? Esses fatores vão determinar se você pode se tornar dependente ou não. Então, se a pessoa torna dependente ou não, é muito complexo. São vários aspectos extremamente da vida. complexo. Eu ouvi uma pesquisa dizendo, agora eu não tenho dado porque eu ouvi simplesmente assim, ou li em algum lugar, não me lembro, de que existem dados de que com uma taça de vinho a pessoa já pode ter o início da dependência. Eu acho que ela é a entrada, Porque a pessoa gosta. Ela desencadeia, Desencadeia. A pessoa gostou do sabor, gostou da sensação. E tem todos esses fatores contribuintes, ela pode ser desenvolvida. Agora, o ponto que eu queria chegar é o seguinte. As pessoas falam, não, beber não tem problema. Álcool pode matar. Como? Você tomar 2 bebidas não é adição, é multiplicação. Potencializa. Vai potencializando. Então, eu tenho aqui um dado que, primeiro você toma, aí você libera a ansiedade, depois você fica desinibido, aí você vai para sedação. Aí as pessoas que bebem muito, o que elas fazem? Elas vomitam. Não vomitam? Por que ela está vomitando? Está extremamente tóxico. Seu corpo está falando, por favor, tira isso do meu corpo. Não aguento mais. Só que aí o que as pessoas fazem? Elas continuam bebendo. Essa hora era a hora já de parar. Já não deveria ter começado, mas já era a hora de parar. Aí vai pro sono. Se você está com uma dose muito alta no corpo, vai para anestesia, pode ir para coma e você pode morrer. Então, o álcool realmente, só de você tomar uma substância, um tamanho exagerado, mata. E a gente sabe que uma pessoa famosa aí morreu no começo da semana passada, um ator do Glee, um protagonista, e o que acharam no quarto dele? Drogas e álcool.
Então é muito E sério. essa combinação também é E as terrível, pessoas né? combinam. E o álcool, o álcool produz no sistema nervoso central determinados aspectos extremamente devastadores, porque o nosso pensamento ele funciona em ondas. E quando a pessoa faz uso do álcool, ela fica em circunvolução concêntrica, começa a ter, por isso que ela fala, eu tô assim, ela repete as mesmas coisas sempre, porque as ondas do pensamento, ao invés de elas serem Em em ondas, elas passam a ser circulares. Com isso, há uma perda da capacidade crítica. Ele não tem noção do que está acontecendo em volta dele. Ele perde a lucidez. E quando você perde a lucidez, você perde o quê? A capacidade de tomar decisão. E quando você perde a capacidade decisória, você fica atrelado a uma substância e não a sua capacidade de autonomia de fazer escolhas. Isso é uma coisa É muito sério, séria. né? E você pode tomar uma decisão para a vida ou para a morte. Para a né? vida ou para a morte, exatamente. Então, você está fazendo uso de uma substância que você está dizendo o seguinte, olha, a partir de agora eu não tomo mais as minhas decisões. E olha, elas afetam células do lobo frontal do cérebro. Tá, então isso é interessantíssimo, porque aí já era até a minha próxima pergunta. O que acontece? Quando eu estou alcoolizado, eu não tomo as minhas próprias decisões. Mas depois o efeito do álcool vai passar e eu volto a tomar as minhas decisões. Mas então, isso a longo prazo pode afetar definitivamente. Sim, que você... Enquanto você estava sob o efeito do álcool, você tomou decisões que depois você tem que voltar atrás e são coisas que às vezes você não consegue. Espancamento de família, destruição, problemas que você causa com crianças que você tem ao redor, um acidente de trânsito. Quer dizer, como é que você vai voltar atrás? Fala pra mim do aspecto do lóbulo frontal. O lobo frontal, você tem os neurônios que são específicos, onde, olha só, o lobo frontal é o endereço da religiosidade, é o endereço da ética e do senso do certo e errado. Tanto drogas pesadas quanto álcool, ou você ingerir, elas vão destruindo esses neurônios que estão no lobo frontal. Então você fica incapacitado muitas vezes ou fragilizado diante de situações de certo e errado. Por isso você vê pessoas que vieram de uma família, de uma formação, poxa, mas ele veio de família cristã, não é possível, e de repente comete um ato criminoso. Mas por quê? Porque ele destruiu células que diziam para você a noção de certo e errado. São células específicas. É a morada da ética, da religiosidade e da tomada de decisão. É o lobo frontal. E uma vez que essa célula é destruída, ela não... É irreversível. Os neurônios você não recompõe. Não recompõe. Neurônio, não. Sério, hein? É muito sério. E eu queria só abordar também a questão de idade. Às vezes a gente está falando muito em jovens, adultos, mas na clínica que eu fiz o estágio, as pessoas que mais se internavam por problemas de álcool eram os idosos. Os idosos, eles bebem muito. Assim, quantidade. E o álcool afeta as idades de forma diferente. Quanto mais gordura você tem no corpo, mais chafeta, porque ele armazena a gordura. O homem, a mulher beber uma taça de vinho afeta mais ela do que o homem beber. Uma senhora idosa, mais ainda. Então, é muito sério isso. E a gente, o interessante é que programas futuros a gente vai falar mais em questão de cuidado. Como a gente pode, né? Prevenir e também tratar. Mas é muito sério porque se a pessoa tem problema com álcool, vai acarretar problema para a vida inteira. E o idoso toma medicamento, certo? Potencializa. Essa combinação... Então, se você tem costume de beber em casa e você toma medicamento, primeiro, não beba. Mas se você for beber, não beba com medicamento. Porque as consequências são... Cada corpo reage de um jeito e pode ser fatal também. Achei interessante aqui agora uma combinação de coisas que a gente foi falando, porque a gente já sabe que quanto mais conforme a gente vai bebendo, fazendo uso de qualquer droga, a gente vai sempre aumentando, né, esse nível. Então, se eu comecei com uma taça, a longo prazo eu vou chegar a 2, a longo prazo eu vou chegar a uma garrafa, 2 garrafas e assim vai indo. Então, tem uma progressão do meu consumo. Agora, a idade também vai avançando. Então, conforme eu tenho uma idade mais avançada, mais o álcool interfere na minha saúde,
E, teoricamente, se eu vou aumentando progressivamente o meu consumo, numa idade avançada eu vou estar usando mais álcool. A gente sabe que álcool é super calórico, então também engorda, né? Bebidas alcoólicas engordam. Então, se os obesos, esse álcool vai sendo armazenado e tem mais influência, que bola de neve é essa? Onde a gente vai parar? E eu queria falar uma coisa que a minha professora, que ela nem era espiritual, nem negava que bebia e usava certas substâncias, ela falou assim, na sala de aula, e eu nunca mais vou esquecer. Se você tá atendendo um idoso, fala pra ele que... Porque qual que é a desculpa de beber o vinho? Ah, é saudável. Tem os antioxidantes, faz bem pro coração. Fala pro seu cliente que beber uma taça de suco integral de uva é muito melhor. Então, se você está bebendo vinho em casa por causa dos benefícios, compra um suco integral. É muito melhor e você não vai ter as consequências do álcool. A gente já tratou disso, inclusive, no vídeo de saúde, essa diferença entre usar o suco de uva e o vinho. Porque o vinho realmente faz bem para o coração, existem pesquisas aí que dizem isso, mas você vai ter todos os prejuízos que o álcool pode causar. Já no suco de uva, ele vai cuidar aí do seu coração, mas não vai ter a dificuldade que o álcool pode ocasionar, né? Gente, o programa acabou. Eu nem me percebi de como o tempo passou. Eu achei que tinha mais um bloco, mas a produção disse que não. Então a gente fica por aqui. Amanhã a gente está de volta aqui com o seu programa. A Rebeca não vai estar com a gente, mas você volta na quinta-feira. E a gente vai conversar com a Isolda aqui sobre aparelhos eletrônicos que tem sido cada vez mais comum. A gente fica vidrado nos nossos aparelhos eletrônicos e eles têm um efeito muito parecido com o do uso das drogas na relação com o nosso cérebro. A gente vai falar sobre esse assunto amanhã e na quinta-feira as duas estão de volta aqui para a gente falar sobre prevenção e tratamento com relação ao álcool. Obrigado pela sua companhia sempre. A gente se encontra amanhã no nosso próximo programa. Tchau, tchau.